A palavra de Deus que nós ouvimos, ela vem nos ensinar que a salvação, ela não constitui uma propriedade adquirida, mas ela é uma resposta de um dom que Deus nos oferece. Não é privilégio de um pequeno grupo, em que este grupo se considera discípulo do Senhor, mas a salvação está aberta a todas as pessoas, sem distinção. Pois diante da pergunta que alguém faz a Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus, ele não quis responder diretamente esta pergunta. Ele foi mais longe e fixou-se naquilo que é essencial. Perguntaram-lhe sobre o número e ele responde sobre o modo. Entrai pela porta estreita. Não é tão importante saber se serão muitos que vão entrar lá ou se serão poucos, mas é se eu entrarei lá? Essa é a pergunta. Como é que eu faço para eu entrar lá no reino dos céus? Então, Jesus ensina que para entrar no reino, a única coisa que verdadeiramente importa é justamente a gente fazer a sua vontade, passando pela porta estreita. Então, não basta somente pertencermos a um povo, a uma igreja, e nem alimentar uma falsa confiança nele, porque está no Evangelho de hoje uma conclusão triste que a gente pode fazer negligenciando a salvação. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Palavras duras de Jesus. E essas palavras, elas são um alerta para todos nós. Deus oferece gratuitamente a sua salvação, mas Ele espera a nossa resposta, o nosso compromisso com os valores do Evangelho. Que bom que você veio à Santa Missa, mas eu digo a você, não basta vir à Santa Missa se nós lá fora nós não buscarmos a santidade, uma coerência de vida daquilo que nós acreditamos com aquilo que nós vivemos. É preciso acolher esta oferta e aderir a Jesus e assim entrarmos pela porta estreita. O que significa essa porta estreita? Por que muitos não conseguem entrar por ela? Trata-se de uma passagem reservada a poucos eleitos? De fato, este modo de raciocinar é muito atual. A gente tem curiosidade de saber quem vai entrar lá. A tentação de interpretar a prática religiosa como fonte de privilégios ou certezas está sempre pronta para armar uma cilada sobre nós. Na realidade, a mensagem de Cristo é precisamente em sentido oposto. Todos, como já disse, podem entrar pela porta, entrar na vida eterna, mas essa porta é estreita. Tem que fazer dieta para entrar lá. A passagem para a vida eterna está aberta a todos, mas ela é estreita porque ela é exigente, porque requer compromisso, abnegação, mortificação do nosso próprio egoísmo. O Evangelho, mais uma vez, nos convida a considerar o futuro que nos espera e para o qual devemos nos preparar durante a nossa peregrinação aqui na Terra. Devemos estar atentos porque o ser cristão não é um meio mágico de salvação. Não basta só ser batizado, que já é grande coisa, é central, mas eu preciso viver o meu batismo.
A salvação é resultado do encontro entre o esforço humano e a graça de Deus, o dom de Deus. Requer que todos os dias nós nos esforçamos para passar por essa porta estreita, sendo fiel à mensagem de Cristo e do Evangelho. Não adianta nós inventarmos desculpas. Sou católico desde criança. Eu vou à missa todos os domingos, que bom. Confesso com frequência, eu pago dízimo na minha comunidade, eu ajudo a igreja, eu sou amigo do padre, do bispo, eu fui seminarista, eu fiz o ECC, o CLJ, eu sou do Terço dos Homens, e assim por diante. Nós podemos achar que isto basta e não traduzir isto em prática lá fora no mundo, sendo honesto, por exemplo, vivendo a virtude, vivendo a castidade e todos os valores do Evangelho. É a nossa forma de colaborar com a salvação de Deus. Se nós não fizermos isso, naquela hora poderá ter a surpresa. E então nós diremos, a porta está fechada. E nós diremos, nós comemos e bebemos diante de ti. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois, não vos conheço, afastai-vos de mim. Palavras duras de Jesus, porque não traduzimos a nossa fé em obras. Não será suficiente declarar-se amigos de Cristo, vangloriando-se de falsos méritos. Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. A verdadeira amizade com Jesus, ela se expressa no modo de vivermos. Expressa-se com a bondade do coração, com a humildade, com a mansidão e a misericórdia. O amor pela justiça e a verdade, o compromisso sincero e honesto pela paz, pela reconciliação, pelo perdão. Poderíamos dizer que este é o bilhete, a identidade que nos qualifica como seus autênticos amigos. Esse é o nosso passaporte, que nos permite entrar na vida eterna, para conseguirmos a tão sonhada salvação. Temos que entrar pela porta estreita do despojamento e da humildade, da renúncia de si, da conversão. Considerar-se justo e já salvo, já estou pronto, constitui um grande perigo, pois o dom de Deus, ele pode passar para outros que corresponderem melhor. Todos nós somos chamados a fazer parte do reino de Deus, porque Deus, ele quer que todos se salvem. Mas só pode alcançar esta meta de salvação aqueles que lutam seriamente todo dia por isso. O Senhor exprime esta realidade de nossa vida, novamente digo, pela imagem da porta estreita. São José Maria Escrivá diz que a guerra do cristão é incessante, porque na vida interior dá-se um perpétuo começar e recomeçar, que impede que com orgulho nos pensemos já perfeitos. Vai dizer o santo, continuando, é inevitável que haja muitas dificuldades no nosso caminho. Se não encontrássemos obstáculos, não seríamos criaturas de carne e osso. Havemos de ter sempre paixões que nos puxam para baixo, e sempre precisaremos de nos defender desses delírios mais ou menos veementes. E assim entramos pela porta estreita. Ter conhecido o Senhor e ter escutado a sua palavra não é suficiente para alcançarmos o céu. Só os frutos da correspondência à graça terão valor no dia do juízo que virá sobre nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. O povo judeu, de modo geral, considerava-se o único povo destinatário da mensagem de salvação feita pelos profetas. Mas Jesus declara que essa salvação é para todos, é universal. A única condição que exige é a resposta livre do homem ao chamado misericordioso de Deus. Pois Cristo, ao morrer na cruz, o véu do templo rasgou-se pelo meio,
em sinal de que acabava a divisão entre judeus e pagãos. Todos têm acesso à salvação. A porta está aberta para todos. Deus quer que todos se salvem. E o Senhor quis que participássemos de sua missão de salvar o mundo. E dispôs que o empenho apostólico fosse um elemento essencial e inseparável da vocação cristã. Quem se decide a seguir o Senhor converte-se num apóstolo e tem responsabilidade de levar adiante essa missão, ajudando outros a encontrar esse caminho, a também se esforçar para entrar por essa porta. O desejo de aproximar os homens do Senhor não nos leva a fazer coisas estranhas ou chamativas, e muito menos a descuidar dos deveres na nossa família, deveres também na sociedade e também no nosso trabalho. É precisamente nas relações humanas normais que encontramos o campo para a ação apostólica, muitas vezes silenciosa, mas sempre eficaz. É lá no mundo que você é chamado a ser santo. No lugar onde Deus te colocou, devemos levar outros a Cristo. Com o teu exemplo, mostrando coerência entre fé e obras, com alegria constante, com a nossa serenidade perante as dificuldades, por meio de uma palavra de esperança que anima, vendo a grandeza que é seguir Jesus. Se olharmos apenas as exigências de entrar por esta porta estreita, poderemos ficar preocupados. Será que eu vou conseguir entrar lá? Mas sabemos que Deus é bondade, Ele nos ajuda, Ele é misericórdia, Ele é justiça. E Cristo nos garante: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E Paulo garante-nos uma verdade muito consoladora: é vontade de Deus que todos os homens se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A porta é estreita, mas ela ainda está aberta. Ainda estamos vivos. Podemos nos esforçar para entrar por ela. Assim, se quisermos também nós entrarmos pela porta estreita, devemos nos empenhar e sermos pequenos, humildes, de coração como Jesus e Maria, a nossa mãe do céu. Maria foi a primeira, seguindo Jesus, a percorrer o caminho da cruz e foi elevada à glória dos céus. E hoje ela é a rainha do céu e da terra. O povo cristão invoca-o como porta do céu. Peçamos para que nos guie nas nossas opções cotidianas pelo caminho que conduz à porta do céu. E ainda queria dizer que hoje a igreja reza pela vocação dos leigos. A maioria do povo católico, o povo cristão, é leigo. Leigo é quem não foi ordenado diácono, padre ou bispo. E você, leigo, como nós, clérigos, temos um chamado de nos santificar. Mas a vocação do leigo, ela é lá onde vocês estão inseridos, na família, no trabalho, onde vocês estão, são chamados a ser santos, a viver este evangelho, a colocar em prática, se esforçando para entrar por a porta estreita e fazendo com que outros também sigam esse caminho de salvação. Que Deus nos ajude, pela intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.